Sabe aquelas dúvidas que todo arquiteto tem em relação à madeira dentro da arquitetura? Pois é, nesse vídeo eu vou responder todas essas dúvidas sobre madeira. Vem comigo e sobe a vinheta! Olá, gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui pro canal do YouTube. E é o seguinte, nesse vídeo eu resolvi pegar todas as perguntas de arquitetos e designers sobre madeiras, tá? E responder aqui. Eu fiz essa mesma brincadeira lá na minha coluna semanal pro Conexão Decor, que é o meu podcast Conexão Terças. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer essa minha coluna para o Conexão Decor, que é uma coluna em forma de podcast sobre madeiras. Pois é, há 3 ou 4 semanas atrás eu fiz essa brincadeira lá, eu achei que ficou super legal e eu trouxe aqui pro vídeo do YouTube. São perguntas que 90% de todo arquiteto e designer tem em relação à madeira. E hoje eu vou explicar tudo direitinho aqui para vocês. E eu convidei 3 grandes profissionais, que são grandes amigos meus também, para mandar essas perguntas lá para minha coluna, né, no Conexão Terças, para o Conexão Decor. E eles são Ana Cano Milman, arquiteta do escritório Ana Cano Milman Arquitetura, Glauco dos Anjos, ele que é arquiteto, ele é gerente de projeto do escritório Duda Porto Arquitetura, e ela, Luciana Duque, que é diretora criativa do Estúdio OBJ e do OBJ Indústria. Todos, sem exceção, fizeram a seguinte pergunta: Pedro, qual madeira eu uso para a área externa? Na verdade, essa pergunta ela é unânime em todos os profissionais da área. Bom, eu acho que eu já explanei demais, né, bastante esse assunto aqui no canal, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo em que eu falo das madeiras para áreas externas. Porém, para não deixar sem resposta, eu vou citar aqui as 6 madeiras que eu amo usar e que são excelentes para esse uso, tá? Que é a Tatajuba, Muracatiara, Pau Amarelo, Massaranduba, Cumaru e Ipê. Se você usar uma dessas 6 madeiras, tenha certeza que será um incrível projeto. Bom, então vamos começar com a pergunta da Ana Cano Milman. A volta do envelopamento das paredes em madeira em 2019 segue para o ano 2020? Cara, Ana, é o seguinte, o envelopamento de paredes em madeira, ele é conhecido durante muitos anos, na verdade. Na verdade, a gente tem que voltar lá para o século XV, século XVI, que foi o final do período do Renascimento até o início do período gótico, né? E, bom, sabemos que o período gótico, ele foi marcado por muitas guerras, né? Aconteceram muitas guerras durante esse período. Então, as pessoas da época, elas sentiram a necessidade de migrar os materiais construtivos, que antes era madeira, para pedra, porque a pedra dava uma segurança maior e realmente dá. Então, ao invés de tirar toda a madeira da arquitetura, a madeira deixou de ser estrutura e ela foi para o interior. Então, se nós temos painéis em madeira e marcenaria dentro de nossas casas hoje, temos que agradecer ao período gótico. Bom, se o envelopamento de parede está desde o século XVI, eu acredito que ele não vai deixar de ser uma tendência, né? A madeira é um material atemporal, ela sempre vai estar na moda e com certeza esse envelopamento ele durará por muitos e muitos anos. E eu vejo também todo um esforço das grandes indústrias de madeira e de chapas de MDF, MDP, sempre procurando especializar melhor esse material para esse tipo de uso. E aí a Aninha segue. Respondido, Aninha. E aí a segunda pergunta da Aninha é o seguinte: essa tendência é uma releitura de outras décadas do passado, como eu tinha falado aqui. Porém, no passado, a madeira era maciça e de alta qualidade. E hoje vemos muito uso de MDF imitando a madeira, que fica perfeito. Mas como você vê isso ao longo prazo? A manutenção disso? Olha, Aninha, tem que discordar um pouco aqui de você, fica perfeito. Eles tentam chegar ao máximo, né, à textura dessa madeira.
As empresas, né, as indústrias de chapas, de laminado, de MDF, elas tentam ao máximo trazer a textura, né, a coloração, o toque da madeira, mas é claro que não fica 100%. Eles chegam muito próximos, né? Em relação à manutenção dessa chapa de MDF, é o seguinte. Bom, o MDF ele é conhecido desde a década de 60, né, no mundo inteiro, que ele começou a ser fabricado lá nos Estados Unidos, depois foi para a Europa e só depois ele começou a ser fabricado aqui no Brasil. Basicamente, né, é uma tecnologia nova, recente, né, e a cada ano as empresas elas tentam buscar uma forma de melhorar essa tecnologia. O MDF é resíduos de madeira, né, com resina prensados e forma uma única chapa, né? Basicamente o MDF é feito assim. Porém, ele em ambientes secos ele é excelente. Porém, em ambientes molhados ele não é bom at all. A manutenção dessas chapas, a gente tem que entender primeiro o uso, tá? Se a gente for fazer uma prateleira muito grande de MDF, a gente tem que entender que a gente não pode colocar muito peso em cima dela, que senão ela vai empenar. Então seria o ideal o MDP. Se for fazer um painel que vai até o piso em áreas livres, né, em áreas molhadas, a gente tem que entender que a gente não pode deixar que esse painel vá até o chão, porque se a água entrar em contato, ela vai estufar esse MDF. Então são cuidados de uso, né, dentre essa chapa. E a terceira pergunta da Aninha é a seguinte: já podemos ver também os tetos serem feitos em madeira, como uma releitura dos lambris e treliças, mas de uma forma mais limpos. O que você acha que isso pode trazer de vantagem para um apartamento ou até mesmo um empreendimento comercial? Cara, é indiscutível que a madeira ela é um elemento excelente térmico e acústico também, né? A madeira tem uma propriedade chamada calor específico, que diz que a cada 1 grau Celsius equivale a 1 quilo de madeira. E uma propriedade chamada condutividade térmica, né? Que é o tempo e espaço que esse calor percorre na madeira. A madeira ela tem um calor específico muito grande, o que é excelente para térmico, né? Ela demora muito para passar esse calor. Então, vamos lá, quais são os benefícios para um apartamento? Ele vai deixar o ambiente muito mais controlado em relação a frio e calor, tá? Em relação à acústica, dependendo do tipo de madeira, do tipo de textura dessa madeira, ela vai abafar mais o som ou ela vai deixar o som livre, né? Ela vai absorver o som. E dependendo do tipo de uso e dependendo da maneira que você utilizar esse teto, ou essa parede, ou esse piso em madeira, vai fazer com que você até gaste menos energia, digamos, de ar-condicionado. Entendeu? Agora vamos para a pergunta do Glauco dos Anjos. E a primeira pergunta que ele faz é a seguinte, que inclusive tem até um link com a pergunta que a Ana fez. Qual a melhor madeira para se fazer um forro lambrê? Bom, a gente pode usar qualquer madeira, na verdade, para fazer um forro de lambrê. Porém, a gente tem que entender qual é a demanda desse comércio local, digamos assim. Se você está numa região onde a peroba, por exemplo, ela é em abundância, é claro que a gente vai optar pela peroba e não vou optar por uma madeira que não tem na sua região. E dentre essas madeiras comerciais, eu vou citar aqui algumas para vocês, tá? Que se encontram com uma maior demanda no mercado. Mas para falar esses tipos de madeira, é importante dizer que as madeiras elas são pré-selecionadas por cores, tá? Então, eu vou falar as madeiras mais comerciais pelas suas cores. Bom, das madeiras brancas temos a faveira branca e o pinus. Das madeiras rosa temos a curupixá e o eucalipto grandes. Das madeiras cinzas temos a cedrorana. Das madeiras amarelas, o pau-marfim, cerejeira, goiabão e a tatajuba, que inclusive a tatajuba é uma excelente madeira para áreas externas, tá? Das madeiras castanhas, nós temos a amoeira, eu adoro essa madeira. Das marrom, né, temos uma variedade enorme de madeira marrom. Louro, louro vermelho, louro faia, o cedro, cedrinho, frejó, peroba, mogno, jequitibá, jacarandá, jatobá e imbuia. Das madeiras oliva, temos o ipê e o louro preto. E das vermelhas, temos a maçaranduba e o pau-brasil. Todas essas madeiras que eu citei agora são madeiras específicas para forro lambrê, tá? E são madeiras que
nem todas elas vão ter em abundância na sua região. É importante citar aqui para vocês que todas essas madeiras, elas são advindas de demolições, tá? Ou de florestas legais que permitem esse abate. E a próxima pergunta do Glauco, né, que ele mandou aqui pra gente foi: alguma madeira tá virando tendência em 2020 para projetos de interiores ou continuaremos com o Frejó? Olha, Glauco, as madeiras com tonalidades mais claras, elas sempre vão ser as preferidas, digamos assim. Porque madeira com tonalidade mais cara, ela tem um apelo comercial maior para o cliente e é muito mais fácil de combinar outros tipos de materiais, outros tons de madeira e equalizar aquilo no ambiente. Por muitos anos, o uso de Frejó e Peroba, que são madeiras claras, elas ficaram na arquitetura, né? Porém, desde o ano passado para cá, eu tô sentindo uma forte tendência em madeiras com tonalidades mais escuras. E esse ano, né, na Expo Revestir aqui em São Paulo, antes da pandemia, eu senti que as grandes indústrias, tanto de chapa de MDF quanto de madeira, elas estão investindo muito forte em tonalidades mais escuras. Então eu sinto que a partir de agora, a tendência, né, que eu não gosto muito desse nome, será de madeiras mais escuras. Eu posso citar aqui, por exemplo, o cumaru, a empuia, o pau-ferro, o louro preto, enfim. E o Frejó também, ele entra, tem uma grande empresa que ela está trazendo o Frejó, mas numa tonalidade mais escura. Então eu acho que o que eu acho excelente, né? Porque o Brasil, a gente tem essa identidade, né, de madeira escura, que é o pau-brasil, o jacarandá. Eu acho que agora a gente vai entrar um pouco mais na nossa raiz com essas tonalidades mais escuras. E a terceira pergunta do Glauco é a seguinte, ele fala: o que você indica para o descarte correto da madeira? Cara, essa pergunta é excelente, Glauco. Porque a gente fala muito em madeira, né? A gente fala no uso, na combinação, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, mas eu acho que fica um pouco vazio, né? Dar essa dica de como é importante o descarte correto, né? Bom, para começar, eu preciso falar das indústrias, né? Que as indústrias de madeira, de chapas e marcenarias, né? Grandes madeireiras, elas tentam direcionar essa sobra para um uso, né? As indústrias de chapa, elas usam a sobra de madeira para queima, né? Para os seus fornos, para a produção. As grandes marcenarias, elas tentam usar o máximo, né, a madeira possível. Caso sobre, ela nunca vira lixo. Ou ela revende essas sobras, porque tem muita gente que compra, ou elas destinam para instituições, enfim, várias outras demandas dessa madeira. Também a gente tem que olhar para o pequeno produtor, né? O pequeno marceneiro, o pequeno artista, que ele usa dessas sobras para fazer a sua arte. Então, essas sobras de madeira, elas são excelentes para joias, para peças de decoração, e tem uma lista enorme de pessoas que fazem o uso dessa madeira para sua arte. Então, quando for descartar algum tipo de madeira, pensem no pequeno produtor. Eu acho que a gente está vivendo um momento que está fazendo com que a gente pense muito neles, né? Então pense no produtor local, pense nesse pequeno artesão que ele precisa desse tipo de descarte, né? Desse tipo de madeira. Então é importante, descarte correto de madeira, primeiro, doe ou venda, ou segue ele para algum tipo de uso. Agora vamos para as perguntas da Lu. E a primeira pergunta que a Lu faz é: por que a peroba rosa, depois de confeccionado o móvel, abre e racha? Cara, essa pergunta aí é bem capciosa, na verdade, porque é o seguinte: a peroba rosa, da família de perobas, vamos dizer que a peroba rosa, ela é aquela prima rebelde, digamos assim, né? Bom, toda madeira, Lu, ela é higroscópica, tá? O que é higroscópico? Ela retém e libera muito facilmente líquidos, tá? A peroba rosa, ela é demais higroscópica e dependendo do ambiente que ela está inserida, ela vai fazer essa troca de líquidos muito rapidamente. Tem uma outra característica da peroba rosa, é que a grã dela é revesa. O que significa isso? Grã é o sentido onde nascem os veios da madeira. Sendo revesa, significa que ela trabalha em todos os sentidos.
Então, junto a higroscopia, junto a essa GRAM, ela vai trabalhar assim. Então, a peroba rosa, ela não é boa, ela não é indicada para ambientes úmidos, por exemplo, onde a troca de líquidos é muito grande. E ela é ótima para ambientes secos, onde não tem muita umidade. Então, se o móvel está rachando, a gente tem que ver qual é o uso dessa peroba, em que região ela está. Entendeu? É bem complicado. A madeira, né? A madeira é uma pessoa, né? Ela tem os quereres dela. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso, tá, Lu? A segunda pergunta da Lu é a seguinte: o clareamento da madeira torna ela menos resistente? Bom, o que é clareamento da madeira, né? Inclusive, eu não uso esse termo de clareamento, eu uso a queima, né? O que é isso? Clareamento é uma queima de ácido que a gente faz na madeira que faz ela desbotar, digamos assim, né? Então, quando a gente aplica esse ácido, ele queima a madeira e ela de tonalidade escura fica clara. A Lu me pergunta se ela deixa a madeira menos resistente, né? É o seguinte, esse ácido, ele trabalha só na epiderme da madeira, ele não penetra profundamente. Então, ele não consegue acertar as características e propriedades moleculares dessa madeira. Então, não, Lu, o clareamento de madeira, ela não afeta a resistência, tá? E a última pergunta da Lu, que ela fala, essa pergunta eu adoro, essa pergunta, inclusive muitas pessoas me perguntam sobre isso. O pinus autoclavado, ele empena? Cara, não empena, porque a autoclavagem, né, que é o processo de Battle, ela é específica para madeiras para áreas externas, né? E hoje em dia a gente está fazendo muito isso com pinos, a gente está autoclavando muito pinos porque é uma demanda do mercado, tá? Existem várias classes de risco, né, desse processo de Battle, desse processo de autoclavagem, e cada processo é indicado para um tipo de uso. Por exemplo, se eu quero botar esse pinus em contato com o solo, então é o classe de risco 3.1. Quero fazer esse pinus para estrutura, então é a classe de risco 4 PS. Enfim, tem vários tipos. E se for feito a autoclavagem corretamente, o pinus não vai empenar. Tá? E uma coisa muito importante que várias pessoas já me perguntaram é se essa autoclavagem, né, porque são produtos químicos que a gente impregna na madeira, ela torna a madeira mais tóxica. Não, a madeira não fica tóxica e você pode morar sim numa casa toda em pinos autoclavado que não vai ter problema nenhum. E é isso, gente, respondi essas perguntas, espero que vocês tenham entendido, acho que tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda pra cá, ó, bota aqui na descrição que eu vou fazer uma seleção das perguntas e vou fazer um próximo Pedro Responde. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, dá um curtir, se inscreva no canal, porque isso é muito importante pra mim, pra eu saber se eu estou no caminho, né, de responder as suas dúvidas e nesse caminho certo. Eu quero sempre agregar muito mais conteúdo pra você. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.